Irmãos, a carta de Paulo aos Efésios é um dos documentos mais preciosos que nós temos. Só para os irmãos terem uma ideia, é muito comum em seminários, em cursos, ou pastores conversando uns com os outros, dizerem assim, ó, você chegou numa igreja nova, é seu primeiro momento na igreja, prega a carta de Paulo aos Efésios. Pregue, você não sabe como é que está, não sabe o que aconteceu, abra a carta e pregue a carta toda. A carta de Paulo aos Efésios é muito relevante, é muito importante, tem um material muito eficaz para o nosso entendimento como cristãos e também para a nossa prática de vida. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo diz quem é que nós somos. Ele estabelece a nossa situação em Cristo. Logo no capítulo 1, ele diz que toda a Trindade, né, está envolvida na nossa salvação. Então, o que é que Deus fez? Deus elegeu um povo para si, enviou o seu Filho, que também enviou a si mesmo, se entregou para vir aqui morrer por nós, e depois o próprio Espírito Santo veio aplicar essa obra. Então, isso seria um resumo daquilo que é o primeiro capítulo de Efésios. Deus que elege um povo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus, que vem morrer na cruz, pagar o pecado desse seu povo, e o Espírito Santo que vem aplicar essa salvação ao nosso coração, nos santificando dia após dia. No capítulo 2, então, os efeitos dessa salvação começam a surgir. O que é que acontece, então? Nós que estávamos mortos em delitos e pecados, agora temos vida. Nós, na realidade, irmãos, antes de conhecermos a Cristo, nós éramos mais ou menos como carcaças ambulantes, né? Nós tínhamos a aparência de que estávamos vivos, mas de verdade não estávamos, porque o nosso espírito estava morto e nós estávamos separados, distantes de Deus. E o que é que o Senhor fez? Ele nos ressuscitou e mais do que isso, irmãos, o Senhor fez com que nós nos assentássemos nas regiões celestiais. Então, a partir do momento em que nós nascemos de novo, e não apenas quando nós estivermos no céu, irmão, preste muita atenção nisso. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais, junto com Cristo Jesus. A eternidade, para você e para mim, não vai começar. Já começou. Desde o momento em que nós conhecemos a Cristo. Nós já estamos nele. Nós já estamos eternamente vivos. Nunca mais nós vamos morrer. O que vai acontecer é que haverá uma morte física. Vai acontecer com todo mundo. Nesse momento de pandemia, milhares de pessoas morrem diariamente. Hoje mesmo, nas últimas 24 horas, mais de 400 pessoas morreram no nosso país por conta dessa pandemia. Então, isso vai acontecer conosco também. Pessoas vão morrer, nós vamos morrer, ou agora, ou daqui a 50 anos, mas nós vamos morrer fisicamente. Mas, espiritualmente, nós já estamos em Cristo, já habitamos as regiões celestiais juntamente com o Senhor. Por que é que eu estou frisando isso? Para deixar claro que eu e você, então, já podemos começar a viver como um santo. Já podemos começar a viver como quem está na eternidade. Eu e você não precisamos e nem devemos esperar chegar no céu para aí vivermos como um verdadeiro e santificado Filho de Deus. No momento em que o Espírito Santo nos vivificou, no momento em que o Espírito Santo nos deu um novo coração e mudou a nossa vida, nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É isso que Paulo diz aos irmãos da cidade de Éfeso, no capítulo 2. No capítulo 3, então, ele ora por aqueles irmãos. Ora para que Deus fortaleça o seu povo, ora para que Deus sustente, ora por nós, irmãos, e ora pelos irmãos da cidade de Éfeso, para que o próprio Deus guarde o nosso coração, nos conscientize de quem nós somos aqui no mundo. Apesar de estarmos aqui, não somos mais daqui. Então, o apóstolo ora por seu povo, ora pelo povo de Deus. E chega no capítulo 4, então, começa a segunda parte da carta aos Efésios. Nessa segunda parte agora, ele vai pegar tudo aquilo que ele tinha ensinado nos capítulos 1, 2 e 3 e vai aplicar a nossa vida agora. Então, a gente costuma dizer que os 3 primeiros capítulos, eles são, na realidade, informações, né?
indicativos de quem nós somos em Cristo, do que Cristo fez por nós e da nossa nova condição diante dele. Os capítulos 4, 5 e 6 é o modo prático como isso vai se manifestar em nossa vida. Essa salvação que foi operada pela Trindade e que é informado no capítulo 1, essa ressuscitação espiritual que aconteceu no capítulo 2, e essa intercessão que o apóstolo faz pelo povo de Deus no capítulo 3, como é que isso vai se aplicar em nossa vida? Ele começa a fazer isso, então, a partir do capítulo 4. Então, os capítulos 4, 5 e 6, é ele dizendo como isso vai acontecer na nossa vida. Ele começa, então, o capítulo 4, apresentando a si mesmo, né, se colocando como prisioneiro do Senhor. Ele realmente estava preso, mas ele não se sentia preso por homens, ele não se sentia apenas prisioneiro do Império Romano, mas ele, na realidade, se sente prisioneiro do Senhor, porque o apóstolo sabe, irmãos, que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Foi Deus quem o colocou naquela situação. Os irmãos devem estar lembrados quando nós lemos, passamos por Atos 9, né, que terminamos semana passada, quando Saulo se converte, o Senhor diz a Ananias, né, aquele homem que foi lá orar por Saulo na casa de Judas, né? Diz a Ananias que Saulo era para ele um instrumento escolhido e que o Senhor mostraria a ele o quanto ele precisaria sofrer por conta do evangelho. Então, o apóstolo sabe que, antes de qualquer coisa, ele é prisioneiro de Cristo. Ele não é prisioneiro do Império Romano. Então, como um prisioneiro do Senhor, como alguém que está na mão do Senhor, ele diz, eu peço que vocês vivam da maneira digna da vocação que vocês foram chamados. A ideia de vocação aqui, que o apóstolo está usando, é para dizer que eu e você recebemos um chamado de Deus. Nós somos vocacionados pelo Senhor para algo diferente, irmãos. De todo um grupo de pessoas que existe no mundo, o Senhor, pelo seu Espírito Santo, em algum momento, resolveu mudar o meu coração e o seu coração. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 13 anos de idade, em março de 1984. Talvez você lembre o dia que isso aconteceu com você. Talvez você não lembre. Por exemplo, quando os nossos filhos, né, que são nascidos e criados na igreja, eu sei que você sabe disso, eles não nascem salvos. Eles não nascem crentes. Eles nascem na comunidade da aliança. Eles nascem na comunidade do Senhor. Mas eles ainda precisam nascer em Cristo. Então, algumas vezes, pessoas que nasceram na igreja não conseguem identificar exatamente quando foi o momento em que elas passaram a pertencer a Cristo, que o coração delas foi mudado, que elas se perceberam pecadoras e que perceberam em Cristo o Salvador que elas necessitavam. Muitas vezes as pessoas não têm um momento exato, não conseguem divisar exatamente quando isso aconteceu. Mas o que o apóstolo está dizendo é que eu e você, e todo aquele que é servo de Deus, nós somos chamados em algum momento. Algumas pessoas pensam, irmãos, que todo mundo é filho de Deus. Só que as pessoas podem se dizer filhas de Deus enquanto seres criados por Deus. Na realidade, tais pessoas são criaturas de Deus. Por quê? Porque elas foram feitas por Deus, foram criadas pelo Senhor. Mas nós só nos tornamos filhos de Deus quando o Espírito Santo nos chama. É isso que o apóstolo está dizendo, que nós devemos viver de modo digno da vocação a que fomos chamados. Em algum momento da nossa vida, em algum momento do tempo, o Espírito Santo chamou você e chamou a mim. Mudou o nosso coração, quebrou as barreiras, tirou as escamas dos nossos olhos, como fez com Saulo, iluminou o nosso entendimento, fez com que nós nascêssemos de novo. Tudo isso são metáforas para tentar traduzir aquilo que o Espírito Santo fez no nosso coração em algum momento. É a esse chamado que o apóstolo está se referindo aí no capítulo 4, no versículo 1. Ele diz, você que é filho de Deus, você que nasceu de novo, você que não tem apenas o nome no rol de membros de uma igreja, mas que tem o nome escrito no livro da vida, então viva de modo digno dessa vocação que você recebeu do Senhor. Foi o próprio Deus quem chamou você. Então, viva dessa forma, viva adequadamente como Ele chamou você para viver.
Como é que se vive, então? Talvez eu e você pudéssemos perguntar, né? Como é que se vive de modo digno da vocação que nós temos como filhos de Deus? É o que ele diz no versículo 2. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros em amor. Então, o Espírito Santo fala através do apóstolo como é que nós deveríamos fazer isso. Ele não apenas nos diz que nós devemos viver de modo digno, mas aponta como fazer isso. E a primeira coisa que ele diz, a primeira característica que ele diz que é muito própria do Filho de Deus, daquele que nasceu de novo, é que esse Filho de Deus, ele foi chamado para viver em humildade. Essa é uma das grandes características, irmãos, que deve existir na minha vida e na sua vida. Nós precisamos ser humildes. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, o capítulo 2, versículo 3, da carta dele aos irmãos da cidade de Filipos, ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O que é, então, ser humilde? É entender que as pessoas estão acima de nós. É entender que há um Deus que está acima de nós. É não ter um conceito, irmãos, mais elevado do que deveríamos ter de nós mesmos, mas entendermos o nosso lugar. Entendermos o nosso lugar não apenas como seres criados, mas como filhos de Deus. Entendermos também que se há algo de bom em nós, e há algo de bom em nós, tenha certeza disso, em especial porque o Espírito Santo habita em nós, aquilo que há de bom em nós nos foi dado pelo seu Espírito. Então, quando nós vivemos de forma humilde, nós temos a plena consciência de que nós não temos nada se do alto não nos tiver sido dado. Quem é aquele que é orgulhoso? É aquele que pensa que tem algo que nasce em si mesmo. Então, ele se imagina alguém que é mais competente, que é mais inteligente, que é mais preparado, que tem mais disposição, que é mais isso, que é mais aquilo, e ele imagina que isso tudo vem apenas dele, desconhecendo que há realmente um Deus no céu, que é quem dá todas as coisas. É Deus, irmãos, quem dá a disposição física, e é Deus quem dá a fraqueza também. É Deus quem dá a competência, né, a acuidade mental a pessoas que têm uma capacidade de raciocínio muito rápido, né? E isso é dado por Deus. Isso não é uma característica própria dele, isso não nasceu nele. Isso foi Deus quem deu. Então, diante disso, entendendo que tudo que nós temos vem do Senhor, nós precisamos ser humildes, irmãos. Precisamos ser humildes diante de Deus. Precisamos ser humildes diante uns dos outros, porque quando falta humildade, isso causa problema no meio da comunidade. No meio da comunidade, irmãos, vai haver problema se nós nos portarmos como pessoas orgulhosas e não seguirmos essa orientação. Por isso, Paulo escreve aos Filipenses e diz, olhe, não faça nada por vanglória, não faça nada na igreja defendendo o seu pedaço, defendendo apenas o seu terreno. Sabe, é como se ele dissesse assim, olha, não tem departamentos, não tem sociedades na igreja? Cada pessoa responsável por departamento e sociedades não deveria estar pensando apenas naquilo que vai beneficiar ao seu departamento, a sua sociedade, a sua parte, mas aquilo que vai beneficiar a Igreja de Cristo. Porque cada departamento e sociedade na igreja existem para glorificar a Deus. E a competição entre esses departamentos, entre essas sociedades, nunca vai glorificar a Deus. Pelo contrário, vai gerar apenas a fragilização. É isso que vai acontecer, irmãos. Quando nós estamos no momento desse de aniversário da igreja, nós estamos completando 23 anos da Igreja Presbiteriana do Jardim das Oliveiras, nós precisamos perceber isso. Aqueles irmãos que estão nessa igreja ao longo de todos esses anos, né? E há alguns irmãos que estão conosco desde esse período, não é o meu caso, como os irmãos sabem, e talvez a maioria de nós, mas há irmãos que estão aqui desde o começo. E esses irmãos sabem que nesses 23 anos de história até agora, houve momentos em que pessoas se portaram de forma orgulhosa. E o mal que isso traz para a comunidade.
Então, entenda, defender a sua parte, defender o seu terreno dentro da igreja é atentar contra o todo, a não ser quando nós pensamos na totalidade. Isso é ser humilde, irmãos. Isso é reconhecer que eu faço parte de algo maior. Eu não me basto a mim mesmo. Aquilo que eu faço na igreja não é o que dá sentido à igreja. A igreja Jardim das Oliveiras não chegou aos 23 anos por causa daquilo que uma pessoa faz especificamente, mas foi o próprio Deus quem trouxe a igreja a esse momento. O Senhor Jesus conta a história de dois homens, né, um publicano e um chamado pecador, que vão ao templo orar, e o publicano, na realidade, ele fica em pé, ele não consegue nem sequer levantar os olhos aos céus, mas o fariseu que estava lá no templo, ele começa a orar e diz assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano, como esse pecador. Eu não sou que nem ele. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu participo da escola dominical, eu participo das reuniões de oração, eu participo de todos os cultos, eu faço tudo que eu posso na igreja. O outro, o publicano, que era na realidade um coletor de impostos, né, e que era muito mal visto na sociedade judaica, o texto diz, está em Lucas capítulo 18, no versículo 13, que ele não ousa nem levantar os olhos aos céus. Muito pelo contrário, ele de cabeça baixa, ele bate no seu peito e diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O que eu e você precisamos, irmãos, para sermos bênção na nossa igreja e para que a nossa igreja seja bênção nas famílias para as famílias que se reúnem ali, para a nossa sociedade, é sermos humildes. Nós fomos chamados para isso. O apóstolo Paulo diz logo no primeiro versículo: viva de modo digno da vocação que você foi chamado. Eu e você fomos chamados para ser humildes. Nós não fomos chamados para se achar. Não fomos chamados para a gente pensar que é a última Coca-Cola do deserto. Não fomos chamados para isso, irmãos. Fomos chamados para viver em humildade. Da mesma forma que viveu o nosso Senhor. O próprio Senhor Jesus viveu de forma humilde. Ele não teve como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou e, assumindo a forma de servo, ele foi até a cruz morrer por nós. Então, foi assim que Cristo viveu, de forma humilde. E entenda, irmãos, ele é Deus. O Senhor Jesus nunca deixou de ser Deus, nunca deixou de ser rei, nunca deixou de ser Senhor. Mas como rei, Deus e Senhor, ele assumiu a forma de um servo, lavou os pés de seus discípulos, foi pregado na cruz, cuspiram em seu rosto e carregou o peso dos nossos pecados. Isso é humildade. É ele mesmo, por conta disso, que nos chama em Mateus 11, 28, para aprendermos com ele que é manso e humilde de coração. Por falar em mansidão, essa é a segunda característica que o apóstolo indica aí em Efésios 4, né, no capítulo 2, e que ele diz que marca a vida do cristão. É a segunda característica. Eu e você precisamos ser dignos da vocação para que fomos chamados. Qual é essa? Como é? Para que nós somos chamados? Para sermos humildes e para sermos mansos. Ser manso não é ser apático. Não é ser apático, irmãos. Ser manso não é ser insensível, não é ser indolente. Então, entendam, ser manso não é ser aquela pessoa que é covarde. Na realidade, ele gostaria até de discutir alguns temas. Ele gostaria até de se pronunciar de uma forma diferente. Mas ele não faz, às vezes, porque é covarde, porque tem receio, porque não quer defender a verdade como deveria fazer. Ser manso não é isso, irmãos. Ser manso não é a gente simplesmente ser insensível. Porque tem pessoas que têm um comportamento que parece manso, mas é apenas porque aquilo que está sendo tratado não é algo que lhe diz respeito. Para ele, tanto faz. Sabe como diria a história? Para ele, aquele assunto, aquele tema, nem fede e nem cheira. Então, tanto faz. Se vocês vão escolher ir para a esquerda, ir para a direita, ir para cima, ir para baixo. Então, muitas vezes, essas pessoas são tomadas por mansas, mas é porque, na realidade, elas são completamente desinteressadas
pelo tema. Por isso elas não se pronunciam. Ser manso, irmãos, é quando eu e você nos submetemos, antes de qualquer coisa, ao plano de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia diz que bem-aventurados são os mansos, porque são eles que vão herdar a terra. Isso parece até estranho, né? Na nossa cabeça a gente pensa, mas quem vai herdar, quem vai possuir, não deveria ser aquele que é forte, aquele que tem disposição para a batalha, ou aquele que, no mínimo, tem disposição física para resistir ao tempo? Mas foi o próprio Senhor Jesus que diz que quem vai herdar a terra são os mansos. Quem são esses mansos? São aquelas pessoas que entendem que há um Deus no céu, que domina sobre todas as coisas, que guia a todas as coisas e se submete a esse Deus, sem reclamar, sem espernear, se comportando de modo que honre e que glorifique ao Senhor. Moisés, irmãos, é dito pela própria Bíblia, né? Como o homem mais manso da terra. Moisés é chamado de homem mais manso da terra. Números capítulo 12, os versículos 1 a 3. Deixa eu ler para vocês um momento em que os irmãos de Moisés, Arão e Miriam, se levantam contra ele, né? Diz assim o texto, Números 12, 1 a 3. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Irmãos, nesse momento em que Moisés é atacado por seus irmãos, por Arão e por Miriam, ele simplesmente fica calado. Ele não diz nada. Ele teve um comportamento que, na visão de Arão e de Miriam, ele não deveria ter. Era um comportamento errado, segundo o que eles estavam julgando. E aí eles disseram, Deus tem falado apenas por ele, é só ele que é líder, nós também não somos, não. Ou seja, eles entenderam que se Moisés estava fazendo algo do que eles discordavam, eles deveriam, de alguma forma, se insurgir, se levantar contra a liderança de Moisés. Irmãos, mesmo que Moisés estivesse fazendo algo de errado, e eu não estou discutindo isso aqui, eles não poderiam se levantar contra a liderança de Moisés, porque quem colocou Moisés na liderança foi Deus. Foi Deus, toda a liderança, toda a autoridade pertence apenas a Deus. E é Deus quem delega a quem ele quer, pelo tempo que ele quer. Foi Deus quem tinha delegado a autoridade a Moisés. Arão e Miriam não poderiam nunca dizer assim, não, ele errou, ele falhou nesse aspecto, naquele. Então, de algum modo, nós podemos tomar a liderança dele. Afinal de contas, o Senhor não tem falado por nós também, ou é só por ele? A continuidade do texto, irmãos, mostra o quanto Deus puniu Arão e Miriam por conta disso. Miriam chegou a ficar leprosa, irmãos, por conta dessa rebelião. Enquanto Moisés ficou calado. Não é porque ele não tivesse o que dizer, irmãos. Não é porque ele não tivesse um temperamento que fizesse com que ele não pudesse se pronunciar. Não tem nada disso. Ele ficou calado por ser manso. Quando é que eu e você, então, somos mansos? Quando nós nos calamos, sabendo que poderíamos falar. Quando nós pedimos graça a Deus para falar com tranquilidade, quando, na realidade, o sangue já está fervendo. A cabeça já está quase explodindo e a gente gostaria de se comportar de uma forma completamente diferente. Mas eu e você que conhecemos a Cristo, o Espírito Santo diz através do apóstolo Paulo, nós fomos chamados para sermos mansos. Isso é um chamado. Irmãos, algumas pessoas pensam sobre si mesmas, né, que nunca poderão ser mansas e sequer desejam, porque acreditam que ser manso é ser besta. Mas o que eu e você precisamos entender, que ser manso é ser parecido com Cristo. E ninguém que não seja manso não vai entrar no céu. Foi o próprio Senhor Jesus que disse, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
nós precisamos aprender com ele, precisamos ser igual a ele. Então, a mansidão na sua vida e na minha vida não é algo opcional. Se eu e você não temos sido mansos até agora, eu queria dizer a você que nós precisamos aprender. Precisamos, irmãos. É porque muitas vezes na nossa cabeça é assim: não, se eu me comportar de forma mansa, mas no meu coração eu não for assim, eu vou estar sendo hipócrita. É que na nossa cabeça parece que alguém colocou para a gente que a gente só deve se comportar com mansidão quando os nossos sentimentos estiverem calmos, quando nós estivermos tranquilos. Ou seja, quando algo não nos afetar emocionalmente, então eu posso agir com mansidão. Só que eu queria que você entendesse, irmão, que quem nasceu de novo, quem está em Cristo, não pode viver por sentimentos. Porque os nossos sentimentos oscilam muito, muito, oscilam demais. Eu e você que conhecemos a Cristo, precisamos viver por princípios. Precisamos viver por orientação da palavra de Deus. Então, mesmo quando o nosso coração está explodindo em rebeldia, mesmo quando nós gostaríamos de dizer 1.000.000 de coisas, nós precisamos pedir graça a Deus para agir com mansidão. Até que Deus vá mudando o nosso coração e colocando os nossos sentimentos no lugar certo, irmãos. Até que Deus faça isso. Mas não espere, sabe, o dia em que você vai estar zen, o dia em que as pessoas vão dizer qualquer coisa e você nunca vai ser afetado, independente do que elas disserem, para você tanto faz, porque isso não é ser manso. Ser manso é fazer exatamente o que Cristo fez. Quando ele estava lá no Getsemane, que aqueles homens foram prendê-lo, Pedro pegou uma espada para defendê-lo, ainda chegou a machucar, a ferir a orelha de um homem chamado Malco. E o Senhor Jesus disse a ele: Pedro, coloque a sua espada na bainha. Você acha que eu não poderia pedir e o meu pai não mandaria até 12 legiões de anjos para me defender? Claro que mandaria. Irmão, se você olhar o Evangelho, você vai ver que o lugar onde Cristo foi preso, lá no Getsemane, era um lugar escuro, as pessoas não conseguiram identificá-lo bem e perguntaram assim: quem é Cristo? Quando ele se identifica, quando ele diz sou eu, as pessoas caem, simplesmente caem, apenas porque ele se identificou. Vocês acham que ele seria preso por alguém se ele não quisesse? Vocês acham que se não fosse a vontade dele ir até lá, ele iria? Não tinha quem pudesse obrigá-lo. Há poucos minutos atrás, irmãos, antes dessas pessoas chegarem para prendê-lo, ele estava lá orando a Deus, orando ao Pai, dizendo: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, o Senhor Jesus sabia tudo que ia enfrentar no Calvário, mas ele se submete ao plano do Pai. Ele se submete ao próprio plano dele. Por isso, ele é manso. Por isso, ele vai caladinho, como uma ovelha muda até o matadouro. Ele é levado pelos seus tosqueadores e não abre a boca. Eu e você fomos chamados para ser assim. É isso que diz o apóstolo Paulo. Viva de modo digno da vocação que você foi chamado. Você pode dizer assim: mas pastor, o senhor não conhece o meu temperamento. E o que eu posso dizer a você é que você não conhece o meu. Você acha que nós temos temperamento de anjo? Temos não, irmão. Não temos não. Mas nós temos o Espírito Santo em nós. Nós fomos chamados para ser manso. Nós precisamos apresentar o nosso temperamento ao Senhor, viver perto dele, para que ele controle, para que ele amanse, para que ele quebre, para que nós possamos nos parecer com ele. É isso que é ser manso, foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para passar a vida toda dizendo assim: eu até queria ficar calado, mas rapaz, quando dizem isso, não tem quem me cale, não tem como. Porque viver de modo digno da vocação que nós somos chamados é viver com mansidão. Viver com mansidão é algo que vai edificar a nossa igreja, irmãos. É algo que é muito necessário para que a nossa igreja exista e viva bem, para que ela possa fazer 24, 25, 26, 27, e sejam lá mais quantos anos o Senhor quiser que ela faça.
mas que não apenas exista, mas que seja um lugar abençoado. Inúmeras vezes, conversando com os irmãos comentam comigo o quanto têm sido abençoados na nossa igreja. O quanto têm encontrado um ambiente de paz e um ambiente onde tem sido abençoado por Deus. Deixa eu dizer um negócio a você. Isso é frutação do Espírito Santo. Isso não acontece porque o povo daquela igreja é bonzinho, ou porque o povo daquela igreja é diferente de outra igreja qualquer. Não é, irmãos. Não é. Nós somos exatamente iguais a todo mundo. Mas o Senhor, por sua graça, por sua misericórdia, por sua bondade, tem nos quebrado dia após dia e nos dado graça para viver com mansidão. Então, se eu e você continuarmos a fazer a nossa parte, a viver de modo digno da vocação que fomos chamados, se eu e você continuarmos a viver em mansidão, a nossa igreja vai continuar a ser uma bênção. Daqui a um ano, quando a gente se reunir de novo, e eu espero que daqui a um ano já seja presencialmente, em nome de Jesus, daqui a um ano, quando nós nos reunirmos para comemorar o 24º ano da nossa igreja, eu espero que a gente possa olhar para trás e dizer, foi uma bênção, mais uma vez foi um ano de bênção para nós vivemos em paz, o Senhor teve misericórdia de nós, mas isso depende de uma luta diária sua e minha, para que nós possamos viver do modo digno da vocação que fomos chamados. Mansidão, calados, glorificando a Deus, honrando ao Senhor, respeitando as pessoas, entendendo as pessoas como superiores a nós, não pensando apenas naquilo que é nosso, não pensando apenas naquilo que pode nos privilegiar, que pode nos atender de alguma forma, mas principalmente naquilo que pode glorificar a Deus. Algumas pessoas às vezes pensam assim, pastor, então não é para eu pensar naquilo que vai me beneficiar apenas, mas que vai beneficiar a comunidade. Antes de qualquer coisa, precisamos agir de modo que o Senhor seja glorificado. Porque em alguns momentos, a própria comunidade não quer algo que glorifique a Deus. E o meu compromisso e o seu compromisso, antes de qualquer coisa, aquele que nos deu a vocação, aquele que nos chamou, não foi a comunidade, foi Deus. Foi Deus quem nos chamou e é Ele que exige de mim e de você de que nós vivamos de modo digno dessa vocação que Ele fez. Então, que nós sejamos mansos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu quero tratar sobre mais um ponto que ele diz que faz parte do nosso chamado, né? Faz parte da nossa vocação, que é ser longânimo. Ele diz, olha, no versículo 2, com toda humildade, mansidão e longanimidade. A ideia de longanimidade, irmãos, é de ter um ânimo longo, como o texto diz. É não perder a paciência, sabe? Diante de situações que testam, que provam a nossa paciência. Ser longânimo não é ser paciente quando tudo deu certo, quando tudo está bem. Até porque, se tudo deu certo, se tudo está bem, e eu sou impaciente, não é possível. Tem algum problema, alguma coisa está muito errada. A ideia de ser longânimo é mesmo diante daquilo que deu tudo errado, não, nada saiu como você pensava. Você planejou, você pensou, você tentou de todas as formas, mas não saiu. Você se prepara, você arruma o computador, arruma a luz, faz tudo, liga aqui e começa a pregar sobre Ruth, e com 15 minutos a internet cai. Só Jesus. Ser longânimo é ter paciência diante de toda e qualquer coisa, irmãos, que possa nos acontecer. Muitas das vezes a gente não consegue ter controle sobre as coisas que estão acontecendo. Inúmeras delas, irmãos. Porque nós não somos Deus. Nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos falhos. Inúmeras vezes as coisas saem do nosso controle. Inúmeras. Como é que nós somos longânimos? Quando nós entendemos que todas essas coisas estão no controle do Senhor. Todas elas. Então a gente para. A gente se tranquiliza, a gente dá uma respirada e diz, pode ser que não esteja acontecendo exatamente como eu queria, como eu gostaria que fosse, mas está acontecendo como o Senhor gostaria que fosse. É para isso que eu e você fomos chamados. Isso faz parte
da vocação do Filho de Deus. Isso faz parte, irmãos, daquilo que representa a salvação operada pela Trindade, conforme explicada no capítulo 1, aplicada ao nosso coração, conforme explicado no capítulo 2 da carta de Paulo aqui aos Efésios. Longanimidade. Isso faz parte, irmãos, dessa vida nossa como cristãos. E o último aspecto para que Paulo apela para aqueles irmãos e lembra a eles, né? Quando eu leio isso, irmãos, quando eu leio essas 4 características aqui, é mais ou menos como se você chegasse em um local para trabalhar e alguém te desse um manual e dissesse, olha, a sua função exige que você faça isso, isso, isso e isso. O que Paulo está dizendo é, o Senhor chamou você. Aí você pode perguntar, para que foi que ele me chamou? E aí ele diz, ele chamou você para ser humilde, ele chamou você para ser manso, ele chamou você para ser longânimo, e ele chamou você para suportar uns aos outros em amor, para dar suporte, para atender uns aos outros em amor. A palavra que é usada aí por suportar, irmãos, ela é traduzida em alguns outros textos, como em Mateus 17, por exemplo, essa mesma palavra é traduzida por sofrer. Em Atos 18:14, ela é traduzida por atender. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, os versículos 4, 19 e 20, essa mesma palavra é traduzida por tolerar. Então, sim, porque sempre há uma discussão, as pessoas ficam pensando, esse suportar é de dar suporte ou é de tolerar? As duas coisas, irmãos. As duas coisas. Eu e você fomos chamados para as duas coisas. Fomos chamados para dar suporte espiritual, fomos chamados para dar suporte material, fomos chamados para apoiar emocionalmente, para caminhar como família de Deus. Tudo isso. Mas me diga, qual família também não se atura? Me diga. Nós somos seres humanos. Somos seres humanos. Você quer maior prova disso do que essa quarentena? Hoje eu estava contando. Hoje é o 50º dia que eu estou em casa. São 50 dias dentro de casa. E como eu, dezenas e dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Ontem eu estava vendo que depois de 49 dias, ontem foi o primeiro dia na Espanha que eles foram liberados para começar a fazer algum exercício ao ar livre. Então, as pessoas dentro de casa, por um período tão longo de tempo, inúmeras vezes precisam tolerar umas às outras. Então não tem problema você entender esse suportar aí de Efésios 4:2 como dar suporte, como atender, como suprir e também como suportar no sentido de tolerar determinados comportamentos, como ser longânimo. Não tem problema, mas nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para apoiarmos uns aos outros naquilo que for preciso, naquilo que o nosso irmão precisar. Irmãos, nós somos família de Cristo. E esse sentido de família é muito importante, muito mesmo. Isso precisa estar muito claro na nossa mente para que a gente possa entender essa vocação. No versículo 3, Paulo vai dizer assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Como é que nós vamos fazer isso tudo? Apoiando e tolerando em alguns momentos. Tolerando quando irmãos pecam e nós precisamos agir de forma misericordiosa. Precisamos convidar esses irmãos a repensarem o que eles estão fazendo. Suportando no sentido de apoiar irmãos que estão vivendo um momento difícil porque estão doentes, porque perderam o emprego, porque estão vivendo um problema com o filho em casa, com a esposa, com o pai, com alguém. Eu e você fomos chamados para isso. Isso é o que nos une como família de Deus. O fato de, por exemplo, algum membro da nossa família fazer algo que nos chateia, não faz com que essa pessoa deixe de ser da nossa família. Nosso irmão não deixa de ser nosso irmão porque ele é chato. Não deixa. Nosso pai não deixa de ser nosso pai se ele for chato. Continua. Eu e você, como membros da família de Cristo, precisamos entender que dentro da família de Cristo tem gente chata mesmo. Tem. E, inclusive, o comportamento dessas pessoas
inúmeras vezes é usado por Deus para nos ensinar paciência, para nos ensinar longanimidade. E uma outra coisa que eu queria lembrar mesmo, se você não estiver lembrado, às vezes você também é chato. Sabia disso? É que na nossa cabeça, irmãos, chatos são apenas os outros. Não é, na nossa cabeça a gente não é. A gente, olha, gente boa, todo mundo quer estar perto da gente. Não, quem é que não quer estar com a gente, né? Mas quantas vezes eu sou chato? Quantas vezes você é? E nesses momentos nós precisamos da paciência dos outros. Precisamos da paciência dos irmãos. Todo mundo é assim em algum momento. Ninguém vai ser maravilhoso e andar sorridente a vida toda, não. Então a gente precisa se suportar mesmo, se isso for necessário, para a glória do nome do Senhor. Quando nós estamos fazendo isso, irmãos, atendendo a isso que o apóstolo Paulo nos diz, nós estamos nos esforçando para sermos uma família. Por que é que nós precisamos, então, ser assim e viver dessa forma? Ele passa a explicar isso a partir do versículo 4. Veja o que ele diz. Há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Por que é que eu e você precisamos ser assim? Porque à medida que eu e você vivermos dessa forma, nós vamos estar cumprindo o nosso propósito. Entendendo, irmãos, que todos somos família de Deus. Todos recebemos o mesmo Espírito. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Recebemos o mesmo Senhor. Temos a mesma esperança. Temos a mesma fé. Por isso nós estamos unidos. Por isso nós estamos juntos. Não somente como Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, mas também como Igreja do Senhor. Precisamos viver dessa forma, de modo que o mundo possa ver o nosso comportamento, possa olhar para o modo como a gente vive, irmão, como a gente vive. O mundo vai olhar para nós, para a nossa igreja, para o povo de Deus, e vai encontrar pessoas vivendo de forma humilde, mansa, longânima, com paciência, suportando uns aos outros. E isso será o maior testemunho de que o Senhor Jesus veio do céu e habita em nós. Por que esse vai ser o maior testemunho, irmãos? Porque só a comunidade da fé pode viver assim. Somente quem tem o Espírito Santo pode se esforçar e viver de forma mansa, humilde, longânima, suportando uns aos outros. Quando as pessoas não vivem dessa forma, o primeiro questionamento que se fará é: são de Deus? Receberam a santa vocação? Foram realmente chamados pelo Senhor? Porque se foram, eles precisam viver dessa forma. Eu e você precisamos. Porque nós temos, todos nós, um só batismo, um só Espírito, uma só fé e uma só esperança. E eu queria encerrar falando dessa nossa esperança, irmãos. A nossa esperança de estarmos no céu um dia com o Senhor. A nossa esperança de forma mais imediata nesse momento é poder nos reunir com esse povo, né? É poder ver os irmãos aqui pelo vídeo. Eu estou vendo aqui no computador, né? Pelo que eu vi no celular, só mostra de 4 em 4 pessoas, né? Aqui no computador mostra mais gente. E como tem 68 aparelhos conectados, então tem várias telas aqui no computador com um monte de gente. E já é uma alegria muito grande ver vocês. Muito bom, é uma bênção. Ver pessoas que não estão nem aqui no estado, né? Evelyn, Tomás, Felipe, Thaisa, que nem aqui no estado estão, mas que podem se reunir com a gente. Mas que é interessante que esses irmãos que estão em outro estado, parece que nesse momento estão tão distantes de nós quanto os que moram aqui. A gente não pode ver do mesmo jeito. A gente não pode abraçar do mesmo jeito. Então, nesse momento, a nossa esperança mais imediata é que o Senhor nos permita, daqui a pouco, nos reunirmos para poder tolerar uns aos outros, né? Para a gente poder lembrar das chatices uns dos outros. E também lembrar do quanto é bom estar junto com esse povo.
acima de tudo, nós temos uma esperança de que um dia vamos estar unidos no céu com o Senhor, irmãos. E que essa união que nós temos aqui no mundo, ela é interrompida às vezes, né? Nenhum de nós, há 3 meses atrás, 4 meses atrás, nenhum de nós imaginávamos que estaríamos passando por esse momento. Mas estamos. Mas eu queria dizer a você que no céu isso nunca vai acontecer. Nunca. Nós estaremos unidos para todo sempre. Vamos nos abraçar, vamos caminhar juntos, vamos sorrir por toda a eternidade. Então, se conforte com essa esperança. Eu sei que é chato, eu sei que é ruim estar em casa. Essa semana, conversando com alguns irmãos, eu estava dizendo, irmãos, às vezes eu tenho a impressão que só eu que estou trancado aqui em casa sozinho. Que eu vejo um irmão que sai, que se reúne aqui, encontra o outro ali, e eu digo, às vezes eu tenho a impressão que só eu que estou aqui trancado nesse negócio, sozinho. Mas na esperança de que um dia nós estaremos todos juntos, todos reunidos, irmãos, todos estaremos no céu, diante do Senhor, para todo sempre. Então, até que chegue lá, viva nesse mundo de forma digna da vocação que você foi chamado. Nós estamos aqui fazendo um ensaio, sabe, para aquele momento em que nós teremos na eternidade, quando viveremos assim para todo sempre. Então, eu oro para que o Senhor sustente sua vida, sustente seu coração nesses dias de pandemia, que o Senhor lhe dê graça mesmo, que o Senhor lhe ampare, que o Senhor lhe ajude a ser longânimo com as pessoas que estão em quarentena junto com você, que o Senhor lhe ajude também a ser menos chato com as pessoas, sabe? Não só as pessoas serem menos chatas com você, mas você também ser menos chatos com as pessoas, até porque hoje é o 50º dia e eu tenho a impressão que ainda vai levar mais um tempo, viu? Eu tenho a impressão que nós ainda vamos ter mais alguns dias aqui dentro. Então, que o Senhor lhe ampare, lhe sustente, que o Senhor lhe dê a sua graça, lhe conceda a sua misericórdia, para que nós possamos viver diante dele.